Fala, turma! Vamos lá fazer o nosso fechamento de mercado, nosso diário de trade aqui do dia 12/11 e ver as oportunidades que nós tivemos hoje, né? Vamos lá. Hoje foi um dia travado, né? Infelizmente, nossa bolsa aí está sofrendo com falta de liquidez, não tem interesse externo, justamente pelo fato lá da incerteza ainda em relação à nossa política fiscal interna do país, tá? Então, enquanto não houver uma decisão em relação a isso aí, eu creio que o mercado, né, não vai reagir, tá bom? Indo para o nosso IBOV, ampliar o IBOV só para a gente contextualizar em que ponto nós estamos, tá? Então a gente continua ali dentro da nossa secundária, que é esse canal de baixa que vocês estão vendo aqui, tá? O nosso canal da primária nós já perdemos, então nós já estamos abaixo dele. Estamos aqui, ó, nessa região que é abaixo desse canal principal que está aqui acima, tá? Então essa aqui é a nossa primária. Essa correção aqui é a nossa secundária e nós estamos chegando aqui quase no limite de uma LTA do IBOV que está pegando lá em março de 2023 até o fundo ali de mais ou menos junho de 2024, ó, que é esse mais esse aqui. Então o preço ele está chegando dentro dessa região. E nota que nós temos aqui uma área em cinza no IBOV, que é uma área de consolidação macro, tá? Então tem bastante interesse nessa região aqui, beleza? Então, dando o zoom nessa região, nós tínhamos aqui o dia que iniciou basicamente em cima da média de 20 do IBOV. Deixa eu ligar o meu point fix aqui. Então o dia abriu praticamente, né, testando essa região aqui, ó, tá? Média de 20 do IBOV, e nós tínhamos aqui, ó, a parte inferior dos 50%, que a gente está rastreando, mais a milhar dos 128 mil pontos, tá bom? Que é uma milhar importante também. Se a gente joga para o diário no IBOV, nós ainda estamos abaixo da média de 200 do diário, tá? Então aqui nós temos pressão vendedora ainda. E um detalhe é, se nós perdermos aqui essa mínima do diário do IBOV, né, que é essa absorção aqui, a gente pode acelerar e completar aqui, ó, o nosso teste do canal, ó, vendo aqui o canal, ó, da nossa secundária. Beleza? Então esse era o contexto, nós estamos em um contexto vendedor, né? O que você consegue extrair disso? Em resumo, contexto vendedor, abaixo das médias do IBOV, tá? Com alvos ainda abaixo e com grande probabilidade ainda de cair mais. Tá bom? Então esse é o nosso contexto do IBOV, tendência de baixa. Tá? Quando a gente vem para o índice, a gente tem basicamente o mesmo cenário. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o preço ele consolidando abaixo do nosso CTA da primária. Então nós estamos aqui, deixa eu colocar a setinha, nós estamos aqui nesse ponto, ó, abaixo do CTA da primária, que é toda essa região aqui. Deixa eu grifar para vocês. Que é toda essa área aqui, ó. Tá vendo essa linha que está subindo? Então isso aqui, ó, é toda a nossa primária e a gente está aqui, ó, dentro da secundária, ó. Então isso aqui é o índice. Beleza? Então a gente acaba de perder, né? Está acumulando abaixo da nossa primária e dentro da nossa secundária. Então aqui a gente tem um movimento de 3 dias, né? Do dia 8, do dia 9, quer dizer, do dia 8 aqui, do dia 11, que foi segunda, e de hoje, do dia 12, ok? E nota o seguinte, ó, eu estou preso dentro da última onda de impulsão do dia 8 de novembro. Tá? Então, ó, todo esse movimento que está sendo construído aqui, ó, ele está preso dentro dessa onda.
Ou seja, olha para essa base de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho muita grana, certo? E aqui eu também tenho muita grana. Então, se isso aqui for uma acumulação, para nós darmos um spike corretivo, aonde que eu quero procurar me posicionar? Aqui, ó, nessa área. Tá? Quando ele vier consumir toda essa liquidez que está aqui nessa área inferior. Tá? Então, ele tem que vir aqui nesse fundo e entregar o padrão que eu quero ver. Beleza? Então, aqui eu tenho muito dinheiro acumulado aqui. E também nós temos muito dinheiro acumulado aqui. Ó. Nota que nenhuma dessas regiões o preço capturou. Ele está montando a liquidez aqui. Certo? Então, se ele for primeiro na parte superior e ele não consumir a parte inferior, ou seja, se ele vier aqui primeiro e ele não consumir aqui, eu vou trabalhar com a ideia, tá, dele pegar essa liquidez e vir zerar aqui embaixo, certo? Agora, se ele fizer o contrário, se ele vier aqui embaixo, consumir essa liquidez, eu vou trabalhar com a ideia dele vir aqui em cima e zerar aqui em cima, tá? Justamente pelo fato de nós estarmos aqui dentro desse espaço e nós termos aqui liquidez nas duas pontas. Isso tudo depende, pessoal, logicamente, de como o preço vai trabalhar nesses extremos, tá? Essa é uma expectativa. Então, existem os padrões corretos que a gente procura dentro dessas áreas. Deixa eu dar o zoom novamente. Vamos voltar aqui. A gente já entendeu que a gente está no contexto de um range maior, tá? E no dia de hoje, nós tínhamos à frente uma troca de polaridade, que é essa área aqui, essa área cinza. Então, é toda essa área cinza aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma troca de polaridade. Nós tínhamos aqui também uma milhar do Ibov, tá? Que essa milhar é a milhar dos 128 mil que está aqui do ladinho, ó. Vocês conseguem ver aqui, beleza? Então, o preço testando o milhar do Ibov, testando troca de polaridade e essa linha cinza que está passando aqui é a base inferior da nossa primária. Então, aqui é uma região importante que o preço ele teria que ultrapassar para ele pegar uma certa movimentação de tendência, tá? Se ele fosse dar continuidade. Interessante que o dia abre quase que fazendo uma trap, né? Que a gente colocou lá nos nossos estudos, esse contexto aqui, ó. Eu marquei essa mínima, tá? Marquei essa mínima aqui. Vou jogar nos 5 minutos para ficar mais claro. Ou seja, se nós tivéssemos uma trap, ou seja, uma captura de liquidez nesse fundo aqui, já validaria uma compra, tá? Então aqui, ó, nota que ele chegou a triscar, mas eu não considerei isso aqui uma trap, tá? Porque eu queria ver esse preço, pelo menos ele formar um candle aqui, ó, tá? Um candle aqui, ó, para depois voltar. Ou seja, ele ticou aqui, eu acho que coisa de 15 pontos, 10 pontos. Então, ficou muito vago esse teste dele, tá bom? Nota aqui, ó, que não foi praticamente violado nada, tá? Aqui, ó, nada, beleza? Se você validou esse movimento e comprou com stop aqui, você conseguiu desalavancar pelo menos na média da 200. Tá? Não foi um trade que eu fiz, tá? Mas foi um trade que, se você validou isso aqui como uma falha de rompimento, poderia ter pego a partir daqui. Não estaria errado. Tá? Nesse momento aqui, a gente teve a Morgan começando a puxar fluxo muito forte. Então, ela chegou a montar aqui, se eu não me engano, até 20 mil contratos em toda essa subida. Ó, nota o comportamento da VWAP, o tanto que ela começa a inclinar. Tá vendo? Então, a Morgan ela estava montando posição e a UBS ela veio entrar na posição contrária, só que em cima. Quando passou do ajuste, ela começou a montar também posição de venda, mas no início da manhã só tinha UBS, tá? O que dava o viés,
tá? Dava o viés de que esse preço poderia romper essa região aqui, ó. Mas chegou na área do ajuste, começou a OBS entrar contra e travou esse preço aqui. Não conseguiram avançar acima da milhar dos 128 mil do Ibov. Em oportunidade, a primeira visivelmente foi aqui, não entrei, tá? Segunda oportunidade, ele ganha o ajuste, volta para testar exatamente aqui, ó, nessa barrinha, tá vendo que a gente teve uma pequena absorção? Aqui eu abri risco, tá? Entendendo que esse fluxo da Morgan poderia jogar esse preço pelo menos até testar o pivô lá em cima, tá? Então aqui ó, a gente rompe o ajuste com uma barra de força grande, ele volta para testar o ajuste e deixa uma barra de absorção, tá? No rompimento dela eu entrei, tá? O meu risco estava aqui embaixo, abaixo da média de 50, soltei parcial aqui e não saí total lá em cima, tá? O que eu fiz? Eu ajustei o restante da posição acima do meu break-even e o preço tirou aqui. Por quê? Na minha ideia, né, na minha visão, ele tinha que romper isso aqui com muito fluxo, que era exatamente a região de trava. Se ele falhasse aqui, iria voltar. Então, como a relação risco-retorno estava muito curta, nós temos que nos adaptar à situação. Beleza? Então, não foi um trade longo. Ah, Thiago, por que você não abriu o trade aqui no meio, lá no início? Cara, não tem como abrir trade. Olha o tanto de coisa que tem aqui na frente. Tá? As médias estavam se cruzando, então não tem a mínima possibilidade de você abrir trade numa região dessa aqui. Bom? Ah, Thiago, mas é porque você olha muito indicador, muitas médias. Tá, mas as médias em alguns dias travados, ela nos protege. Porque aqui ó, ela está falando justamente para a gente não abrir trade nessas regiões. Por quê? Está incerto. Tá? Nota aqui que um certo tempo depois elas começaram a ficar até flats. Ó. Beleza? E nesse contexto de mercado aqui onde ela começou a ficar flat, é um momento onde você não vai mais fazer nada. Porque nem os indicadores eles dão parâmetro de nada. Olha esse trecho de mercado. Tá vendo? Você começa a ter candles erráticos, um do lado do outro. Você perde completamente o parâmetro de volume lá embaixo, no Easy Wave. Tá? A dinâmica da balança, você vê que ela não tem, como é que fala? Uma sequência, né? Ela sobe acima da linha zero, volta, então não tem uma dinâmica sequencial, beleza? Então ali foi a minha leitura. Segunda leitura, tá? Do dia foi essa barra fortíssima aqui, ó, de absorção. Aqui a gente teve uma barra muito grande de defesa, tá? Que chamou para o trade também. Aqui eu também entrei com o stop aqui atrás a 50, mesma posição, com a ideia de quê? De romper aqui em cima. Nesse momento tinha fluxo e tinha player puxando novamente, tá? Só que ele não deu continuidade, travei e estopei aqui com 50 pontos, tá? Reduzi o meu stop. Então, praticamente o dia foi esse, tá bom? Dentro desse contexto aqui, ó, da região de resistência da nossa milhar do Ibov, se abrir o trade nessa região aqui, ó, de risco, de inversão de fluxo contra a tendência, você também não estava errado, tá? Não estava errado. Eu não abri esse cenário porque eu estava olhando para a compra, estava acompanhando os plays e os plays estavam puxando, enviesando para a compra. Então, apesar desse cenário aqui ser vendedor, eu não dei muita atenção para ele. E ele foi um dos que pagaram mais dentro do dia, né? Acontece. Então, assim, quem não estava de olho no fluxo aqui foi uma excelente oportunidade, tá bom? Contra essas regiões aqui. Pessoal, e o dia ele permanece completamente sem fluxo, tá? Então, não tem nem muito o que falar. O que a gente poderia ter aqui de percepção é o seguinte, a gente deixa uma onda de impulsão, que chega aqui a
a falhar, né, a renovação do topo. Nesse momento você poderia pegar aqui uma FIBO, colocar nessa primeira onda de impulsão, acreditando que poderia fazer esse movimento aqui, ó, em pivô de alta e romper de novo, dando essa expectativa de rompimento. Tanto que o preço trava na última região, que é a nossa região de 76%, tá? Eu não validei essa região porque eu não tinha liquidez aqui, ó. Eu só gosto de validar a região dos 76 se eu tenho liquidez, ou seja, se esse fundo aqui, ó, se esse fundo estivesse exatamente aqui embaixo, eu validaria um padrão aqui. Mas como ele não estava, eu não consigo validar. Então esse aqui é o meu padrão dos 76%. Só se ele testa e eu tiver alguma captura de liquidez dentro desse movimento, tá? Então o preço ele não desloca, ele fica travado e vocês podem perceber que até o momento ele continua travado, tá? Ele não tem força para romper nem topo nem fundo, então a gente tem aqui, ó, essa área de muita liquidez e essa área aqui, tá? O que a gente liga a percepção, como ele está abaixo das regiões, ele pode vir, né, fechar ordens aqui nessa região. Beleza? Então é isso. Completamente aí sem direção, dentro de um range. Indicadores não entregam parâmetros nenhum nesse cenário. Nem o Wave, nada. IFR, nada. Então, nesses cenários onde você tem médias flats, né? O que é flat? Completamente sem inclinação nenhuma. Não tem a confirmação de um pivô claro, né? Porque tem aquela onda macro, está lá no 15 minutos que a gente viu, e tem essa onda aqui do dia, ó, que é todo esse movimento. E ele não conseguiu romper nenhum dos extremos desse movimento aqui. Então, a gente continua sem direção, com liquidez nessa área e liquidez nessa área. Beleza? Então é isso, as oportunidades que tiveram mais aí foram essas na parte da manhã. Não foi um dia muito positivo. E se você saiu no 0 a 0 com lucro pequeno, parabéns, porque não foi um dia fácil. Tenha certeza que muita gente quebrou no dia de hoje, tá? Tentando apostar aí direcional, certo? Então lembre-se principalmente desse contexto aqui, ó. Abrindo o gráfico novamente do nosso contexto. Nós estamos dentro de um range, tá? Nós estamos dentro do range. Ó. Nós estamos dentro desse range aqui. Beleza? E uma falha de rompimento aqui nesse lado, para a gente subir e possivelmente, quem sabe, fechar esse gap aqui seria uma boa, tá? Ou se esse preço ele captura liquidez aqui em cima, ele vai jogar para baixo para fechar lote aqui. Então a gente tem esses dois cenários e vamos aguardar para ver, né, em qual das duas pontas esse preço ele vai trabalhar essa liquidez. Então é isso, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês aí a aprimorar um pouquinho mais a leitura. Tchau, tchau.